Muito bem, boa tarde. Vamos iniciar então o nosso comentário de fechamento desta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2015. Aqui com vocês, Vlad, trazendo as movimentações e os destaques do dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de eu dar início e trazer as atualizações dentro dos modelos operados, eu peço a confirmação de como está o áudio e vídeo, embora tenho quase certeza que está tudo certinho. Tudo ok. Então a gente pode iniciar. Perfeito. Então na tela. Ali, obrigado pelo pessoal que já está dando feedback. Legal. Na tela temos o índice Ibovespa, que hoje segue em queda, volta a agredir o suporte dado pelos últimos fundos, aqui na faixa dos 45.460 pontos, 45.275 pontos. Quarto dia de queda consecutivo, o mercado toca nessa zona. Ontem tivemos um candle comprador, com sombra inferior pelo menos, que não foi acionado. Vários papéis que ontem deixaram algum tipo de sinal bullish não acionaram esses sinais. Hoje o mercado voltou a tocar esse patamar. A perda de suporte abre espaço para o Ibovespa buscar a zona de suporte dado pela mínima do ano, né, que é o menor fechamento, e a mínima propriamente dita em 42.800 pontos, entre 44.340 e 42.800. O que startou esse movimento de queda, vocês já estão cientes? A gente acompanhou a reversão de tendência que tivemos aqui, tivemos sim um pivô de alta que foi acionado, que foi logo frustrado, né? Frustrado 2 dias depois, quando o mercado fechou abaixo da mínima do candle que rompeu. E ontem o mercado perdeu o último fundo, né? E isso colocou dentro da abordagem clássica de análise técnica o índice Bovespa dentro de uma tendência indefinida. Ok? Para quem opera seguindo aquela forma de diagnóstico de tendência conhecido como Tree Line Bar, ainda na segunda-feira houve a virada, tá? E agora o Tree Line Bar se encontra lá em 48.500 pontos. A gente escreveu um artigo sobre essa forma de observar a tendência. Então o mercado começa a desenhar um movimento mais errático, né? E lateral, melhor das hipóteses. No intraday, hoje o índice futuro abriu em gap de alta, logo rompeu a linha d'água no quarto candle do dia. Isso pela abordagem do método Leandro não foi sinal de trade, seria pelo método Busy. Pelo método Leandro, o cenário foi de dia Search and Destroy, né? O mercado abriu acima da linha d'água, passou para cima, abriu acima, passou para baixo, passou para cima da linha d'água, depois passou para baixo de novo. Isso aqui acabou deixando o pregão um pouco mais errático, pelo menos dentro da forma de ver o mercado que a gente acabou de colocar. Nos 60 minutos, quem conhece a abordagem do método Stormer, né, o Dunningham de baixa, teve sinal de venda aqui na hora que fechou às 2 horas. Na barra de 60 minutos que fechou às 2 horas, né? O risco naquela ocasião era 550 pontos. O mercado se moveu o risco para baixo. Quem operou esse modelo conseguiu sair com lucro. Um dos grandes destaques do dia, novamente, o dólar. O dólar subindo forte, tocando aí a faixa de 4.156 pontos. Rompendo para baixo, né? O Busy chamou a atenção que o futuro está rompendo aí a mínima do pregão e também a mínima de ontem, né? O dólar segue em tendência de alta forte. Não há nenhum sinal de reversão do movimento atual. Não há também resistências relevantes aqui no lado esquerdo do gráfico. O máximo que a gente pode traçar aqui são linhas de referência, que elas sozinhas não significam muita coisa. E essa barra de hoje, ela é uma barra ampla e que é a maior das últimas 3. Então amanhã pode ser que tenhamos aí trade de guerrilha no dólar, tá? Mas o trade de guerrilha é sempre ousado, né? Sempre um trade contra a tendência. O que me chama a atenção é o fato do dólar também tá deixando essa barra com um volume bem alto, né? O maior volume aí dos últimos 20 dias no mínimo, dos últimos, vou ser bem exatos aqui, dos últimos 36 dias. Então, os que começam a ganhar áreas de barra de exaustão, de buying climax, né?
mas isso vai ser confirmado somente com um candle vendedor preto, no segundo momento a formação de um topo e no terceiro momento um pivô de baixo, o que os dados atuais nos mostram está longe de acontecer. Então, mercado bem forte. O juro futuro, uau! Vocês viram o tamanho da barra do juro futuro? Lembro que a gente vinha acompanhando esse movimento do juro, principalmente nos contratos mais longos, né? Oi? Ah. E isso já tinha sido denunciado por aquele cruzamento das taxas mais longas em relação às taxas mais curtas, né? Percebam. Isso a gente vem falando há bastante tempo, né? E a sinalização é de continuidade. E eu disse o baixo para 16,90 e não acreditou em mim. Vou lá gozar com Vai lá. Explodindo, né? Eu lembro que a gente também monitorou o contrato de juro futuro dentro de um gráfico mensal, né? Quando nós tínhamos aqui o ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro. E o mercado acionou lá por volta de junho, julho. E isso abriu espaço para o mercado ir para 17, quiçá 19% ao ano. Tá? Obviamente que no curtíssimo prazo isso aqui tem muita cara de ser uma barra de exaustão. Tá? Mas barra de exaustão, ela pode ser operada dentro de um contexto de curtíssimo prazo. Oi? O Biz me orientou aqui a fazer a projeção do Márcio Bandeira. Quase lá. 16,65 seria o alvo. Então quem sabe amanhã o mercado abrisse em gap de alta e viesse a perder a linha d'água, isso pode ser um argumento de trade mais ousado, como abordagem de guerrilha, conforme eu já comentei. Vamos dar uma olhada nas commodities. O milho comprador dando cabeçada aqui no teto, na resistência já consolidada nos 36,15, média móvel de 9 segue comprada. O boi, senhor boi, ontem virou a média móvel de 9 para baixo, né? Tirou da ponta compradora quem tinha montado posição no dia 18. Eu estou fora do boi. Lembro que anteontem a gente colocou que o boi estava muito próximo de ganhar uma direção, né? Porque ele estava no aniversário no tempo, em relação à última congestão de 10 dias. Hoje o mercado ganha direção, né? Rompe a congestão, rompe para baixo. Frustra, então, o cenário mais comprador que estava desenhado, aquele ombro, cabeça, ombro invertido, ele não está invalidado, mas percebam que o mercado sai de tendência de alta, né? Sai de tendência de alta. Temos aí um zigue-zague baixista. O mercado abre espaço agora para voltar para a faixa dos R$146. Abaixo 46, suporte que presta mesmo só em 141. Tem after. Posso verificar o horário para ti aqui. Já te dou o parâmetro aí só. Né? E o café, eu olho mais para cumprir tabela. Só um momentinho, deixa eu achar a planilha aqui. Café em alta, né? Também com toda essa alta do dólar. Café leve alta, mas nada operável. Em relação às posições que temos em aberto, hoje o Renato me alertou que eu não comentei a situação do dólar em relação ao intraday. Boa, obrigado, Renato. Então o dólar, no dia de hoje, abriu em gap de baixa, rompeu a linha d'água no quarto candle e esse rompimento aconteceu no quarto candle. Então pela abordagem do método Leandro não tivemos entrada, né? Só pela abordagem do Biz, que é mais ousada. O primeiro movimento ele foi finalizado somente a meio-dia e meia, né? E meio-dia e meia, a partir de meio-dia e meia a gente não opera mais o primeiro movimento. Então, pelo método Leandro, não tivemos trade limpo no dólar no dia de hoje. Agora sim, em relação às posições que temos em aberto, a venda de Petrobras feita na segunda-feira, hoje acionou o RP. Já podemos posicionar o stop na máxima de hoje. Um trade que, se o mercado não abrir explodindo amanhã, não oferece mais risco. Há também encerramento da posição de venda em BBSE3. BBSE3 foi muito bonito, né? Compramos aqui, viramos a mão, fechamos a venda hoje. Tá? Então, só um momentinho. Esse encerramento aconteceu quando o mercado superou a máxima de ontem em 25,57.
O after do boi vai até às 18, Stormer, das 5 às 18 horas. Além disso, ontem fizemos uma venda em CPFE. O papel chegou a dar um calor aqui, mas volta para sua direção alinhada com a tendência, né? A RP está em 14,16. E quanto ao método Stormer, a posição em aberto é CL3. O alvo móvel fica aqui nas últimas duas máximas em 37,48. Alvo atualizado. Diante de toda essa movimentação negativa, né, com o dólar explodindo, juro também, a gente teve o ouro também seguindo em alta, renovando as suas máximas. Esse aqui é o contrato não, né? É o ouro futuro equivalente a 250 gramas. Tá? Então, para você descobrir o valor, é só pegar a cotação e multiplicar por 250. Então, cada contrato aí, que não é contrato futuro, né, não vence, equivale a R$ 37.250. Tá? Tivemos uma queda muito forte no setor bancário. Itaú caindo aí mais de 3%, dentro de uma movimentação mais lateral. Bradesco, que ontem tocava uma zona de suporte, chegou aqui no limite acionar a barra de ontem. Tá? Então quem foi audacioso para buscar um trade aqui de fundo reflexo, nesse momento não está confortável, né? O mercado está indo contra, tem que ficar atento à possibilidade de stop, mas lembra, uma abordagem mais ousada, tanto que não é oficial do método que a gente segue. Banco do Brasil também em queda, perdendo o fundo anterior, frustrando aqui a expectativa de repique. Tá? O doji de ontem não foi acionado. Esse sinal, o fato do mercado ter perdido a mínima de ontem, estopa todo mundo que quis antecipar a formação de fundo aqui nesse patamar. Tá? Olhando para o nosso lado esquerdo, aqui no Banco do Brasil, suporte a gente só tem na faixa dos R$11, que é a mínima do ano de 2008. Lembrando que esse aqui é o gráfico não ajustado, não leva em consideração dividendos. Tá? A Vale do Rio Doce também em queda, BRAP 4 acionando aí um pivô de baixa no gráfico diário. Tá? Para quem é um pouquinho mais ousado, até pode servir de argumento de venda. O problema é que a média móvel de 21 está subindo, isso atrapalha a operação e há uma simetria aqui alinhada com esse movimento do final de julho, né, que incomoda também para uma venda, não está enquadrado na nossa abordagem. Siderurgias, a gente teve a Gerdau em queda, Usiminas pesou muito hoje, né, tem uma queda de 15%, devolveu boa parte do movimento. Tá? Fez um bom repique até o meio do mês e depois devolveu todo o retorno. E CSN, né, também uma queda aí bem ampla. A Petrobras, como a gente já viu, seguiu em queda, buscou RP da operação que estava em aberta na venda. Fibra, Crot, foram alguns papéis aí que apresentaram alta, mesmo com essa queda mais abrupta do Ibov. E Smiles, hoje vai deixando um candlezinho branco, não está totalmente fora da banda, se tivesse a gente até poderia estudar uma operação de retorno à média. Legal, então depois dessa introdução, a gente pode iniciar as conversas em relação à situação de mercado. Tá? Aproveito, antes disso, melhor dizendo, para comunicar aos amigos que amanhã, né, a equipe LS estará toda se deslocando a São Paulo para a apresentação do nosso evento Vinhos e Valores, né? Vocês já estão cientes, a gente conseguiu fechar uma turma bem legal, né? Não temos mais vagas. E por conta disso a gente não vai ter a nossa programação aqui na LS. Tá? A gente vai tentar produzir algum vídeo gravado e dispor no nosso canal de YouTube, mas programação online e interativa a princípio não acontecerá nem quinta e nem sexta-feira. Ok? Então os amigos que vão participar do evento, nos vemos lá. Tenho certeza que vai ser muito legal. E a propósito, obrigado, né, por todos os amigos que confiaram na gente.
Muito bem. Guzula coloca, Vlad, se a Vale 5 perder 14,70, seria um pivô de baixa? Deixa eu só ajustar minha lente aqui que está incomodando. Bom, Vale 5. Sim, se o mercado perder esse ponto aqui, Guzula, seria um pivô de baixa, né? Seria um zigue-zague descendente, é o que a BRAP fez. A grande questão é, seria um pivô de baixa operável? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Do ponto de vista técnico, a simetria que se abriu aqui mais próxima em BRAP seria de retorno lá para a faixa de 7,70. No caso da Vale, abaixo disso, a simetria que se abre seria também uma simetria negativa. O grande problema é que a média precisaria autorizar, né? Ela precisaria estar virada para baixo. E aí tem chance disso aqui ser apenas uma correção ABC. Então, é um pivô de baixa, abaixo disso? É, mas pode não ser um pivô de baixa operável. Dólar seguindo em alta. Desespero dos players correndo atrás da moeda. Então tá aí o dólar disparando. Gol 4, hoje testou a mínima de ontem. Pode comentar? Claro. Então, Gol 4, testando sim a mínima de ontem. Não fez aqui o que a gente pediu, né? Lembra? Eu tinha colocado aqui que o ideal seria o mercado fazer uma movimentação de correção para depois perder o suporte. O mercado acabou perdendo suporte ontem no limite, acionou a barra, mas não é uma venda tranquila, não se enquadra perfeitamente dentro da nossa filosofia. Tá? Lembrando que é fundo histórico. Abaixo disso, verdade. Dólar aí entrando em leilão, pessoal. Dólar V15. O V15 até que está negociando. O mini dólar entrou em leilão. O V15, o dólar cheio continua negociando normal. O Romulo coloca, Vlad, não tem um fundo do Banco do Brasil lá de 2012 em torno de 13,77? Talvez você esteja vendo esse fundo aqui, né, Romulo? Na verdade, em torno de R$13. Lembrando que eu uso o gráfico não ajustado, o gráfico de memória, tá? Tem um fundinho aqui, mas não é o ponto principal. Né? O ponto principal fica aqui em 11. Seria a mínima de 2008, ponto de memória. Certo? Vamos ver no ajustado como é que fica. No ajustado, é o suporte que você está vendo, né, Romulo? Seria a mínima do ano de 2012. Só que é o gráfico que leva em consideração os dividendos, né? Eu olho o gráfico que não leva em consideração isso. Vamos ver no dólar dolarizado, Banco do Brasil, como é que fica? Ó, pelo dolarizado, o Banco do Brasil já perdeu a mínima de 2008. Estaria com espaço aberto para buscar a mínima de 2002. Esse aqui é o gráfico dolarizado. Qual é a sua opinião para Petro 4 de Zumar? Bom, Petro 4 foi um exemplo bem interessante, né? A gente colocou que o papel estava com divergências de alta aqui no diário, corroborado até pela Petro 3, que não havia perdido o fundo anterior. E mesmo assim, fizemos uma venda no dia 21. Não sei se a gente opera o que vê, né? Não o que a gente acha. Tá? E essa venda muito bem sucedida. Olhando aqui para o lado esquerdo, a gente procura suporte e observa que suporte em Petrobras, no gráfico não ajustado, fica somente na faixa dos 4,30. Tá? Não tem nenhum ponto de referência antes disso. 4,30 é o topo de 97 e a mínima do ano de 2002. Vamos ver no dolarizado. Petrobras no dolarizado teria mais espaço para cair aí. Iria para a mínima de 2002. Ainda assim estaria longe de uma zona de suporte relevante, né? Pode mostrar o dólar, o Ibovespa no dolarizado? O que você acha de compras fracionadas de BOVA 11 para Position? Eu acho bem interessante,
para alocação, Mariana, ter sim uma parte do capital exposto em renda variável, tá? Desde que você suporte a oscilação do mercado, a oscilação natural do mercado, ok? Você pode fazer uma conta, né? Aquela conta simples, os 80 menos a sua idade, esse seria o valor máximo do seu capital que poderia estar alocado em bolsa. Qualquer sistema de rebalanceamento de carteira no momento estaria comprando bolsa e se desfazendo de dólar, se desfazendo de renda fixa, por exemplo, né? Em relação ao começo do ano. Tá? O cara que faz rebalanceamento, ele vai vender aquilo que subiu muito e vai comprar aquilo que caiu demais. Tá? Em relação ao gráfico dolarizado do Ibov, vamos ver como é que tá. Então, um gráfico de prazo maior aqui, um gráfico semanal. A gente já tem o Ibov abaixo da mínima de 2008, perdendo aí a mínima de 2008. Um ponto bem importante aqui no dolarizado são os 10 mil pontos, né, em dólares. É um patamar que muitos estão monitorando aí o Ibovespa. Número redondo. 10 mil pontos em dólares. Ainda teria um pouquinho mais de espaço aí para cair. Mais uns 10% de queda. Tá? Então o Ibovespa já abaixo da mínima de 2008. Aí. Traçar uma retração de FIBO aqui. Ali em 10 mil pontos a gente tem a retração de 10 mil pontos, né? De 50%, perdão, da última perna. Bate exatamente com os 10 mil pontos. Interessante. O Diego coloca, Vlad, vi notícias de que o Banco Central está intervindo no dólar para tentar segurar a alta da moeda. Por que não está conseguindo? Incompetência ou ou força do mercado? Olha, não é o governo querer segurar o mercado que... Isso não é sinônimo de que o dólar vai parar de subir, né? O governo está fazendo swap de dólar já há muito tempo, né? Inclusive até tinha apurado os resultados, né? Se eu não me engano já tinha perdido 180 bi, alguma coisa assim. Quer falar alguma coisa, Stormer? Sim, ó, pessoal. O Banco Central japonês durante 10 anos tentou impedir a desvalorização do Ien e nunca conseguiu. Não existe banco central do mundo que consiga bater o mercado. Quando o mercado vai subir, o Banco Central pode queimar a reserva cambial que ele quiser, que ele não vai travar a alta do dólar. A gente tem que entender isso. O máximo que eles conseguem é segurar o mercado por 10 ou 15 minutos. Depois disso, o mercado volta. Então, assim, é burrice o Banco Central tentar destruir as reservas cambiais para conter o dólar. Não, o que a gente precisa fazer é ter uma economia decente nesta merda que a gente tem. Então, tá aí. Tá, esse dado aqui é de abril, mas eu tinha conseguido um dado de agosto. O prejuízo era bem alto. Tá? Não quer dizer porque o governo está fazendo swap que o mercado vai parar de subir. Isso não quer dizer, muito pelo contrário, né? No futuro o swap precisará ser fechado pela outra ponta, pela contraparte. Isso significa mais altas quando o contrato de swap vencer. Tá? Então eu praticamente não acompanho isso, acho perda de tempo. É minha opinião. Ai, ai. Muito bem. O Walter colocou a mensagem do Manteiga, né, que em 2000 foi no passado, foi em outubro do ano passado, que ele colocou que quem apostasse contra o dólar ia quebrar a cara, né? Então, notícias não servem para absolutamente nada. O Onaka disse que no gráfico do XP Pro, o gráfico ajustado, né, estaria tocando então numa zona de resistência. Então aqui no gráfico ajustado, esse aqui é o dólar que leva em consideração os juros. Ainda teria espaço, né? 4,80 seria o alvo. Só que esse alvo aqui, essa resistência muda, né? Cada mês que passa, isso que vai subindo um pouco mais.
porque o juro do novo contrato vai sendo embutido nos dados passados. Tá? Pode comentar Petro 3, claro. Petro 3, papel que está mais forte que a Petro 4, tanto que ela não perdeu o fundo do ano, continua acima disso. Porém, em tendência de baixa, né? Não há operação nenhuma aqui na ponta compradora no momento. Se o mercado bater no suporte ali e deixar candle branco, dá para pensar em compra, mas é compra de curtíssimo prazo. Tá? Até para quem conta ondas, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui a onda 5. 1, 2, 3, 4. Por onda está muito próxima de um fundo. Tá? Já teria 5 movimentos completos aí. E desse ciclo aqui, né? É claro. Seguindo, o Yoda pede avaliação de GGBR4. Então, o GGBR4 no diário sentiu aqui a máxima do mês de agosto e a mínima da primeira quinzena de julho. 6,50, né? Acima disso, interessa. Acima disso, o mercado abre uma simetria bem compradora. Olha lá, alvo na faixa de 10. Mas isso está longe de acontecer, né? Se o mercado não romper esse ponto, não vejo nada a fazer na GGBR. Vamos ver o dólar. Opa, vamos ver o dolarizado aqui da Gerdau. Então tá o gráfico dolarizado, né? Não há nada o que fazer. O papel está na mínima das mínimas das mínimas. Acima do último topo também geraria algum tipo de operação. A Mariana coloca: meu único pé atrás em começar a comprar agora quanto ao possível segundo rebaixamento, diz da agência de risco. Mariana, você já viu o vídeo nosso sobre o grau de investimento? Eu sugiro que você veja e observe que esse tipo de informação não significa nada, né? O mercado está sempre na frente. Não são notícias que fazem o mercado cair ou subir, né? O mercado está sempre precifica os movimentos. Ele está sempre na frente. O Paulo disse que o mercado completa ciclo hoje. Qual ciclo, Paulo? Não estou acompanhando nenhum ciclo do Ibovespa. Ciclo no tempo? Hoje é primavera, né? Verdade. Para quem usa... me lembrou que eu tenho que atualizar a planilha, né, cara? Cara, se eu esqueço isso, eu ia ter um trabalho gigantesco. Eu tenho que atualizar a planilha de força relativa hoje. Muito obrigado aí pela lembrança. O Luigi tá de olho no segundo rebaixamento, que esse pode ser o momento de comprar. Na realidade, quem compra ações por longo prazo não importa o momento, né? O que importa é comprar, é montar a posição. No longo prazo, o que menos importa é o valor que você compra, né? O que importa é o reinvestimento do dividendo. Isso é mais do que provado já. O Jeremy Siegel, no livro dele, Ações para o Longo Prazo, mostrou um estudo muito interessante, que o que importa não é o ganho de capital, não importa onde que você compra, é o dividendo que você reinveste. Okay? Isso, óbvio, para quem monta a posição de longo prazo, que está comprando ações para daqui a 20 anos, 30 anos. Ok. Bom, aproximando então do fim, agradeço a presença de todos. Lembrando que amanhã não teremos então os nossos... Ok, business que nós vamos tentar fazer de lá. Vamos tentar. Tá, então não teremos bate-papo de abertura amanhã. Tá? O que a gente conseguir fazer de lá, a gente avisa por Facebook, qualquer coisa, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.